Vou mostrar para vocês 3 imagens, que são as imagens mais clássicas de todas, da refração. Primeira imagem aqui. Quando eu pego um copo, esse copo ele tem que ser opaco, coloco a moedinha no fundo do copo. Se você tentar enxergar esse copo de onde o olho está, ele não vai conseguir ver a moedinha. Colocando água no copo, o raio de luz que sai da moedinha afasta da reta normal. Desenha a reta normal aqui, ó. Tá? Ele vai afastar da reta normal, porém a pessoa não vai enxergar a moedinha nesse ponto. A pessoa, ela enxerga, isso a gente já viu, né? A gente sempre enxerga os objetos no prolongamento dos raios de luz. Então, nosso cérebro acha que os raios de luz fazem sempre um caminho em linha reta. Essa pessoa vai ver a moeda, mas ela vai ver a moeda aqui, ó. É uma imagem virtual dessa moeda. Beleza? Outro exemplo, quer ver? Essa piscina. Se você olha para a parte mais próxima de você, você está notando que a profundidade dessa piscina está diminuindo à medida que você vai afastando? Por quê? Se a gente desenhar isso de lado, quer ver? Eu vou tentar desenhar isso de lado aqui. Aí uma pessoa está olhando essa piscina de cá. Quanto mais longe os raios de luz dessa piscina tiverem, para chegar no olho da pessoa, eles vão sofrer desvios menores à medida que eu vou aproximando da pessoa. Deixa eu ver, acontece com gás na atmosfera também. É o último exemplo que eu vou mostrar para vocês. Olha só, onde que a pessoa vê o fundo dessa piscina quando ela vai ver mais ou menos aqui, né? Ó. À medida que eu vou afastando, o fundo da piscina vai ficando cada vez mais longe da pessoa e o nosso cérebro, ele engana a gente, né? Tudo que está mais longe, ele tem a tendência de achar que é menor, tá? Então, a profundidade da piscina vai ficando menor à medida que eu vou afastando do observador, do objeto, desculpa, tá? Esse é um outro exemplo. Mais um exemplo aqui também, quer ver? Esse aqui vocês já viram já, né? Que o cara vai tentar acertar o peixe com uma lança e aí ele vê o peixe onde? O raio de luz que sai do peixe, aqui, ó, sofre um desvio e chega no olho dele. Sofre um desvio porque da água para o ar, o índice de refração aumenta, então afasta da reta normal, e aí ele vai ver o peixe no prolongamento de onde o peixe, do raio de luz que sai do peixe. Olha que bacana. A posição real do peixe, a profundidade real do peixe é essa. A profundidade aparente do peixe é essa. Por quê? Porque está mais longe dele. O cérebro tem a tendência de achar que as coisas mais distantes são menores. Inclusive, existe uma relação, né? Se eu pegar aqui, ó, essa profundidade, vou chamar de real, e essa profundidade aparente, e dividir as duas, a profundidade real dividido pela profundidade aparente vai dar um número menor do que 1, né? Isso é o índice de refração de onde está vindo, que é o N1, dividido pelo índice de refração, desculpa, troquei. É o N2, que é o índice menor, para onde ele está indo, dividido pelo N1, que é de onde ele está vindo. Então, vamos supor, suponha aqui, tá? O índice da água seja 1,5, 1,3 e o índice do ar seja 1,0. Se eu fizer essa divisão, 1,0 por 1,3, eu vou ter um valor mais ou menos, né, percentualmente falando. Deixa eu fazer essa divisão aqui. De 77%, 0,77. Quer dizer que de onde esse cara, as coisas vão aparecer, na maioria das vezes, 77%, 33% mais próximo
não, 23% mais próximos do que na realidade. Se esse valor aqui for 1 metro, por exemplo, esse valor aqui vai ser de 0,77 metros. Tá? Ele fica um pouquinho mais próximo da superfície. Por isso que se o cara mirar onde o peixe aparenta estar, ele não vai acertar nunca. Ele tem que mirar um pouco mais abaixo para acertar onde o peixe está. Isso acontece também com gases na atmosfera. Quer ver? Fechei o negócio sem querer, peraí. Olha só, era essa imagem aqui que tá melhor de ver. Não, não era essa, era outra. Pode ser essa. A pessoa está em cima da Terra e aí ela está olhando para a Lua, né? Ela vê a Lua aqui, ó. Aqui é onde ela está vendo a Lua, só que isso aqui é uma imagem da Lua. Por quê? A luz que a Lua reflete do Sol, ao entrar na atmosfera, porque aqui é vácuo e aqui é ar. Ao entrar no ar, se a gente fizer aqui, né, ó, reta normal, ângulo de incidência, o ângulo de refração ela aproxima um pouquinho da reta normal e entra no olho da pessoa. Se eu prolongar essa luz refletida, ela vai ver a imagem da Lua numa posição em que a Lua não está na realidade. Isso acontece, por exemplo, quer ver? Ó, vamos supor, né? Fingir. Não, não vou fazer isso não, porque senão vai ficar feio demais para mim. Vamos lá para o quadro. Eu ia falar, vamos supor que a Terra é plana. Não. Aqui, ó. Imagina você aqui. Pode ser. Vou colocar aqui uma linha mais fininha, que é a atmosfera. E aí você está aqui, ó. Aí você está observando o pôr do sol. Você está vendo o sol mais ou menos aqui, ó. Mas não está saindo a linha, não. Ah, eu também estou escolhendo o trem errado. Você está vendo aqui, assim, o sol, ó. O sol, ele está quase se pondo, ou seja, ele está na linha do horizonte. Esse aqui é o horizonte para você, de onde você está, né? Tá vendo? Aí você acha que o sol está se pondo, quando na verdade ele já se pôs há muito tempo. Você está vendo uma imagem do sol aqui. Aí você fala assim, nossa, que bonito o pôr do sol e tal. Bate palma pro pôr do sol, igual o povo lá do Rio de Janeiro gosta de fazer, né? Só que, na verdade, a pessoa está vendo o sol aqui, porque o raio de luz do sol chega no olho dela, está pertinho do horizonte, a linha do horizonte para ela é isso aqui, quando, na verdade, o sol já se pôs há muito tempo, porque a luz do sol, né, ela está vindo e sofre refração. O sol, na verdade, já se pôs há muito tempo, já está bem abaixo da linha do horizonte, ó, e aí ela sofre refração ao entrar na atmosfera, e por isso que você enxerga o sol no horizonte, mesmo depois dele já ter se posto há muito tempo. Muito tempo assim, alguns minutos só, tá? Não é tanta diferença não. Aqui eu estou exagerando, porque a diferença do índice de refração do ar pro vácuo, né? O N do vácuo é 1 e o N do ar é 1,001. Então, quanto maior for essa diferença, maior vai ser a diferença das posições, chamado de paralaxe na astronomia, tá? Quanto maior essa diferença, até para aquele esquema do pescador e tal, quanto for maior esse intervalo entre os dois índices de refração, maior vai ser essa diferença de posição entre a posição real e a posição que você enxerga. Abud, Diga. você sempre vê a imagem acima do objeto? Nesse caso? Então, se você estiver de fora, vamos fazer um desenhozinho aqui. Você está aqui na sua canoa, aí você está olhando um peixe.
peixe está aqui. Para você enxergar esse peixe, o que tem que acontecer? O raio de luz tem que sair do peixe e chegar até no seu olho. Pá, enxerguei o peixe. Só que existe o princípio da reversibilidade de caminhos. O peixe também está te vendo, porque tem um raio de luz que sai do seu, que bate no seu olho, reflete e chega no olho do peixe. O peixe vai te ver mais acima da posição onde você está. Então o peixe vai estar vendo o seu rosto. O que eu fiz aqui? Aqui assim, ó. Tá, tinha que ser na mesma linha horizontal. E você está vendo o peixe onde? Para o peixe, você está mais em cima do que você está na realidade. Para você, o peixe também. Vamos colocar como referência a superfície da água. Para o peixe, você está mais distante da superfície da água do que você está na realidade. E para você, o peixe está mais próximo da superfície da água. Isso acontece por causa daquela relação. A relação é assim, né? Ó. A distância que eu estou, ou a altura aparente, eu coloquei real sobre aparente da outra vez, né? A altura real dividido pela altura aparente é igual ao índice de refração da onde a luz está indo, dividido pelo índice de refração da onde a luz está vindo. Então, por exemplo, aqui no caso do peixe, por que eu vejo ele mais acima? Porque a luz está vindo da água. E ela está indo para o ar. Então eu faço, olha só. Quando eu estou olhando, ela está vindo da água, aí fica assim, água sobre ar. Aí dá um número pequeno, menor do que 1, por isso que a distância diminui, encurta. Agora, quando é o caso do peixe, para o peixe me enxergar, a luz está vindo de onde? Do ar. E ela está indo para onde? Para a água. Então, quando é o peixe olhando, a divisão fica assim, ó. Água por ar. Isso aqui dá um número menor do que 1, né? Agora, isso aqui dá um número maior do que 1. Então, a hora que o peixe olha, ele vai ver uma altura, uma distância em relação à água bem maior do que na realidade. Vocês já viram aqueles peixes que pescam? Uns peixes que cospem no inseto, assim, o inseto cai, eles pegam? Vocês já viram isso? Não? É muito doido. Quer ver? Vou achar aqui o videozinho. Peixe arqueiro que chama. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ah, nem dá pra ver direito lá, mas ele cospe no grilo lá em cima e o grilo cai. Deixa eu ver se eu acho outro melhor. Tem vídeo, não? Aqui, ó, mas aqui mostra ele cuspindo, ó. Estão vendo aí? Ele cospe, aí o bicho cai lá embaixo e ele come o bicho. Então, esse aqui é boa, ó. Ele cospe, bate no inseto, o inseto cai dentro d'água e ele come. Vamos ver aqui. It closes its gills to force out the water. Olha lá. It's accurate up to 2 meters. Olha que bacana. It's accurate up to 2 meters. Aí o peixe caiu. Ou seja, o peixe, quando ele olha de fora, de dentro da água para fora, na hora de mirar, ele já tem isso na cabeça dele, ele já calcula essa refração, né? Ele errou muito antes de aprender que ele tinha que calcular, levando em consideração essa relação aqui, tá? Então, o que acontece? Quais outros efeitos que acontecem também em decorrência da refração? A última coisa que eu vou trabalhar com vocês é a fórmula, tá? Eu quero que a gente trabalhe primeiro os efeitos. A dispersão da luz branca, que foi o que rendeu ao Newton o primeiro artigo famoso dele.
O Newton, ele viu que a luz branca, né, que a gente já viu isso, a luz branca, na verdade, ela é composta por diferentes cores, né? Se a gente tem aqui, basicamente, 7 cores. A junção dessas 7 cores gera a luz branca. Cada cor tem a sua frequência. O que define a cor para a gente é a frequência da luz. E cada frequência tem o seu índice de refração. Então, funciona assim. Quando a luz está caminhando no vácuo, vácuo não tem nada. Vácuo não tem nada para impedir a luz e tal. Então, todas as cores têm a mesma velocidade no vácuo. Porém, quando ela entra no ar, na água, no vidro, cada cor tem o seu índice de refração diferente. Então, vamos pegar aqui a luz branca. A cor branca ela é composta começa no vermelho, né? E vai subindo. Laranja, amarelo, verde, azul, anil, não sei o quê, até chegar no violeta. O vermelho é a menor frequência que a gente enxerga, que é 4 vezes 10 a 14 Hz. E o violeta tem a maior frequência que a gente enxerga, 7 vezes 10 a 14 Hz. À medida que eu vou passando pelo laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, essa frequência ela vai aumentando. E à medida que a frequência aumenta, o índice de refração também aumenta. Então, o índice de refração da luz vermelha é menor do que da luz violeta. O que isso faz? O que isso acarreta? Um raio de luz ele pode vir policromático, todo mundo juntinho aqui, ó. Imagina um raio de luz visto muito de perto, assim. Aqui dentro desse raio de luz tem todas as cores: vermelho, verde, amarelo, azul, anil, violeta. Faltou laranja. Todo mundo. Quando ele sofre a refração, cada cor dentro desse raio de luz aqui vai sofrer uma refração de acordo com o seu índice de refração. Cada cor vai ser refratada, que esse é o termo que a gente usa, vai ser refratada de acordo com o seu índice de refração. E isso pode separar os raios de luz. Então, o que o Newton fez? Coloca uma superfície aqui de vidro. Tá? Então, isso aqui é um... Vou colocar aqui, mas finge que a dimensão dele é infinitesimal, mas é uma superfície de vidro para a luz atravessar ele, só para ficar mais fácil de eu desenhar. E nessa superfície de vidro incide um raio de luz policromático. Policromático significa que tem várias cores. Então, ele é um raio de luz policromático de cor branca. Ao incidir nesse vidro, cada cor vai ser refratada de uma maneira. Se não houvesse refração, a luz ia passar retinha, assim, ó. Mas como tem refração, ao passar do ar para o vidro, cada corzinha vai ser refratada e a que vai sofrer menor desvio é a vermelha. A que vai sofrer maior desvio é a cor violeta. Vou exagerar, tá? Muito. Assim. Por quê? Porque esse aqui tem o maior índice. E esse carinha aqui tem o menor índice. Quanto maior o índice, maior o desvio. Então, a partir do vermelho, você vai tendo raio de luz laranja, amarelo, verde, azul, anil e, por último, o violeta. Tá? Cada cor vai sendo separada
E aí, essa separação, esse espalhamento da luz, a gente chama de dispersão da luz branca. Tá? Quem que saiu aí, gente? Tinha 9 pessoas, agora tem 8. Quem que saiu aí? Alguém vazou. Deixa eu ver aqui. Não, é outra pessoa. Mas saiu uma pessoa. Eu recebi uma mensagem aqui, mas é da menina lá do Integral. Depois, quem saiu, se vocês notarem falta de alguém, vocês me falam aí para eu mandar mensagem para a pessoa. Tá? Como é que funciona isso? Não, não é polarização. O Henrique falando que achava que era polarização. Não, é dispersão mesmo. Tá? Aí gera aquele... Quer ver? Ó, Dark Side. Gera aquela capa do álbum do Pink Floyd, que é mega famosa. Vocês já viram, né, essa capa, né? Espero que vocês já tenham visto. Que é um álbum que chama Dark Side of the Moon, que é o melhor álbum de rock and roll já feito até hoje, assim. Quem discordar tá errado, precisa escutar de novo. Tá? Inclusive, eu sou muito fã do Queen, mas esse álbum ele supera qualquer outra coisa. A luz branca está entrando num prisma e está sendo separado nas 7 cores, tá vendo? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Tá dependendo, isso é uma coisa, uma curiosidade, até que a gente pode falar, a curiosidade linguística. Dependendo da língua, o arco-íris tem só 6 cores, não tem 7, tá? Inclusive, nessa capa do Pink Floyd são só 6 cores. Então, dependendo de onde você estiver trabalhando ou desenhando, o seu arco-íris vai ter só 6 cores. É igual nos Estados Unidos, né? Que eu acho que o gato tem 9 vidas. E aqui no Brasil, nossos gatos têm só 7 vidas. Qualquer coisa de língua mesmo. Beleza? Isso aqui é um fenômeno chamado dispersão da luz branca. Vamos entrar com a fórmula agora, antes de ver o próximo fenômeno. Deixa eu desenhar aqui rapidinho um dióptro. E nesse dióptro a gente vai ter aqui, ó, um índice de refração N1, que é de onde a luz vem, e o índice de refração N2, que é para onde a luz vai. Vou colocar aqui um raio de luz de ponto de incidência aqui, dá para perceber que a incidência é oblíqua. Nesse ponto de incidência, a gente desenha uma reta normal. E a partir dessa reta normal, a gente mede um ângulo de incidência. A gente viu que tem 2 possibilidades para esse raio de luz. Ele pode aproximar da reta normal, se o N2 for maior do que o N1, ou ele pode afastar da reta normal, se o N2 for menor do que o N1. Vou colocar aqui só para facilitar meu desenho. Vou falar que ele está aproximando. Então, o N2 é maior do que o N1. O ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. Aí vai aparecer o que a gente chama de lei de Snell-Descartes. Por que tem 2 nomes? Na física, nas ciências, quando 2 pessoas chegam no mesmo resultado, você dá o nome das 2. Então, são 2 carinhas. O Descartes é o mesmo do penso logo existo, tá? Então, é a lei de Snell-Descartes, que é a lei para refração. Ela é simples, muito simples, só que os alunos, eles torcem a cara para ela, porque ela envolve uma função matemática que eles odeiam, que é o seno. Ela é bem tranquila, ela é assim, ó. Você não vai trabalhar... Abude, será que tem como você escrever a forma um pouquinho mais para baixo? Tá no quadradinho e não tá dando para ver a forma, por favor? Que quadradinho? Da sua imagem. Ela fica no cantinho de cima e tá bem no... Ah, tá, peraí então. Opa. É porque a minha imagem não aparece para mim. Dá para arrastar também a sua imagem. Não, mas do jeito que eu compartilhei para vocês aqui, não tá. Não. Aqui tá aparecendo? Vocês conseguem a arrastar forma mesmo. tá. Então, beleza. Eu não consegui, não. Eu não consegui arrastar a imagem.
Ó. Eu já tinha tentado antes, não consegui. Então aqui, ó. Essa aqui é a regrinha que a gente vai usar. O índice de refração ele é dado, ele é um número, ele é adimensional, então ele é um número que vai de 1 até, teoricamente, infinito, né? Mas números muito grandes não existem. Teoricamente infinito não, porque a luz também não pode ter índice de velocidade zero, mas vai de 1 até 10, sei lá, em laboratório. Depois eu vou até pesquisar qual que é o maior índice de refração já feito em laboratório. Tá? E o seno do ângulo, lembrando, qual que é o maior erro? A galera costuma pegar o ângulo com a superfície. Não pode pegar o ângulo com a superfície, tem que pegar o ângulo entre o raio e a reta normal. Esse aqui é o nosso raio de incidência. E esse aqui é o nosso raio de refração. E aí é só substituir os valores. Qual que é o problema? Saber a tabelinha de seno e cosseno de Cor é um problema, né? E outro problema é que a gente pode achar ângulos esquisitos. Vou fazer um exemplo aqui. Se for ângulo esquisito, é um problema, mas também ao mesmo tempo é uma solução. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo. Imagina que tem aqui, aí fala assim, ó, aqui eu tenho ar e aqui eu tenho água. Aí o problema te dá, tá? Fala assim, o índice de refração do ar é 1, o índice de refração da água é 1,33. Aí um raio de luz incide fazendo um ângulo de, vamos colocar aqui, 60 graus com a superfície da água. Calcule o ângulo que ele vai fazer, né, o ângulo de refração desse raio. Você vai lá, lembra que tem que traçar a reta normal. Você também sabe que, como a água tem 1,33, a sua resposta tem que ser algo que vai fazer o raio de luz aproximar da reta normal. Então, beleza, o raio de luz aproximou da reta normal. Só que você tem que lembrar, ó, se aqui é 60, o meu ângulo de incidência é 30. O meu ângulo de refração vai ter que ser um valor menor do que 30. Aí você vai substituir na equação. N1 vezes o seno de 30, que é o ângulo de incidência, é igual a N2 vezes o seno do meu ângulo de refração. N1 é 1, seno de 30 é meio. N2 é 1,33. Seno de R eu não sei quanto dá. Vou passar 1,33 para cá, vai ficar meio dividido por 1,33 é igual a seno de R. Ninguém vai saber tabela de seno e cosseno de cor. Obviamente que não. Porque aqui está dando que o seno do ângulo R teria que ser igual a 0,376. Ninguém em sã consciência sabe que ângulo que é esse. Então, se fosse um exercício de vestibular, ele está falando assim, considere que o seno do ângulo tal é tanto. Se você não achar aquilo que ele está você mandando considerar, é porque você errou, né? Então, aqui, por exemplo, ó, esse ângulo R do meu exemplo, ele vai dar 22,08 graus. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu fiz na calculadora, né? Só sei disso porque eu fiz na calculadora. Então, se numa questão estiver mandando você fazer essas contas, ela vai ter que te dar uma tabela de seno e cosseno, ou vai ter que te falar, considere o tal seno de tal ângulo igual a tanto. E se você não achar isso durante a resolução, é porque você está indo no caminho errado. Entenderam? Tem o seu... Ah, é difícil porque tem seno. Não, é mais fácil porque tem o seno. Porque ninguém tem que saber seno e cosseno de cor. Quer dizer, 0, 30, 45, 60, 90 e seus ângulos, respectivos ângulos projetados naquele círculo trigonométrico, vocês têm que saber de cor, sim. O resto, não. Certo? Alguma dúvida na aplicação dessa fórmula?